Como sair das dívidas? É muito fácil. Você acha que esse povo aqui vive endividado? Esse é um condomínio de altíssimo padrão aqui em Goiânia. É o Alphaville mais top que tem aqui. E bem ali na frente mora o filho de um gari. Você aí que estudou, fez pós-graduação, talvez tenha feito um concurso público, você perdeu pro botijão de gás. Ou seja, nos últimos 5 anos o botijão de gás triplicou de preço. E você, nos últimos anos, você aumentou, você dobrou, você estagnou ou você regrediu. Porque esse cara aqui, ele era filho de gari. O pai dele era gari. E hoje ele mora aqui em Alphaville. Deixa eu ver se eu mostro a casa dele aqui. Não tem o número? Dá pra mostrar. Esse cara, ele, em um determinado momento da vida, foi morar na casa da minha avó. Ele era tão pobre, que ele precisou morar na casa da minha avó, que era pobre, mas era menos pobre do que ele. E quando eu cresci, eu frequentava a casa dele pra me perguntar o que esse cara fez que eu não fiz, o que ele sabe que eu não sei. Chegou um momento que eu me indignei, porque parecia que era muito igual, parecia que era muito próximo. E eu sabia, inclusive, muito mais coisa que ele. Eu fazia muito mais coisa que ele, mas não dava certo. Aí eu descobri uma tal de permissão e comecei a desenvolver o que hoje as pessoas chamam de a teoria da permissão. Ou seja, algumas pessoas podem mais do que as outras. Tem gente que mesmo sabendo mais, mesmo trabalhando mais, talvez seja o seu caso, elas podem ter menos. Ou seja, elas não têm permissão para ir além. Você chegou num patamar que você não tem permissão para ir além disso. Quando eu descobri isso, eu entendi por que eu vivia endividado. Eu quebrei 17 vezes. 17 negócios diferentes. Eu trabalhei com combustível, moda, noivas, música, fotografia, carro. Eu trabalhei com muita coisa e nada dava certo. Depois que eu desenvolvi a estrutura e a teoria da permissão, que me fez ficar conhecido inclusive como terapeuta dos famosos, eu consegui mostrar para as pessoas porque elas não têm permissão, inclusive para sair da dívida. Tem gente que não tem permissão para emagrecer, tem gente que não tem permissão para comemorar, tem gente que não tem permissão para descansar e tem gente que não tem permissão para ter a liberdade. Então ela precisa da dívida por causa de um débito emocional. Toda essa volta aqui é para te dizer que toda dívida material esconde um débito emocional que castrou a sua permissão, que talvez tenha feito você paralisar o seu faturamento, o seu crescimento, ou talvez tenha feito você se endividar. E o que eu decidi fazer? Eu não quero ficar atendendo só famoso, porque eu sei que talvez exista aí, desse lado aí da tela, alguém que não seja filho de gari, mas alguém que tenha tentado e não tenha conseguido. Alguém que talvez olhe para essas pessoas como eu olhava pro meu tio e falava, poxa, por que ele e não eu? Alguém que queira entender por que não foi mais longe, por que tá travado, ou por que tá endividado.